Meus irmãos, muita paz. Estamos reunidos para mais um culto do Evangelho no Lar. Convidamos a todos a que participem conosco deste banquete de luz. Vou convidar o Lucas para que faça a prece inicial para nós. Querido amigo Jesus, obrigado por mais oportunidade de estarmos realizando um culto no lar, Senhor. Abençoe as lições que vão cair para a gente e possam ser necessárias para todos nós e que nosso entendimento possa ser aberto para mais conhecimento. Muito obrigado por tudo, graças a Deus que assim seja. Graças a Deus. Bom, a lição de hoje é do capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, o Cristo, itens 3 e 4. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que nos depara, nessa lei, o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma. Combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, por mais radical reforma, não podia fazê-las passar do que as reduzindo a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, e acrescentando: aí estão a lei toda e os profetas. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último iota. Quis dizer Jesus ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral, isto é, fosse praticada na terra inteira em toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências. Efetivamente, de que serviria haver sido promulgada aquela lei se ela devesse constituir privilégio de alguns homens ou sequer de um único povo? Sendo filhos de Deus todos os homens, todos, sem distinção nenhuma, são objetos da mesma solicitude. Mas o papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Viera ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir, para a realização dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, limitando-se, respeito a muitos pontos, a lançar o germe de verdades que, segundo ele próprio o declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos. Para ser apreendido o sentido oculto de algumas palavras suas, mister se fazia que novas ideias e novos conhecimentos lhe trouxessem a chave indispensável, ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de madureza. A ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência tempo para progredir. Bom, essa lição vem nos trazer, complementando aquele primeiro item do Evangelho, que é a primeira revelação também, a lei de Moisés. Agora vem falando sobre o Cristo, que é a segunda revelação, que conseguiu, vamos dizer assim, pedagogicamente, resumir os 10 mandamentos em apenas uma única lei, que é a lei maior, a lei de amor. Sabe qual é a lei de amor, Lucas?
Amar o próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo Como a si mesmo. como a si mesmo. Bem, nós temos aí também o encadeamento lógico das ideias, não é? Primeiramente veio Moisés, trazendo a questão da responsabilidade, não é? Até então, para o homem não havia a responsabilidade, até a vinda do legislador de Moisés. Então ele veio com os 10 mandamentos, ensinar ao Espírito encarnado, a nós terrenos, a lição da responsabilidade, a trazer o não, nos corrigir com relação aos abusos que nós vínhamos praticando até então. Mas veja bem que passaram aí mais de 1 milênio e aí o homem já estava preparado, a criança já havia amadurecido, já havia se tornado jovem, né? Mais. E veio Jesus, então, trazendo para nós aí a segunda revelação das leis divinas, a lei de amor, né? Ele simplesmente conseguiu resumir os 10 mandamentos E no amar a Deus desfazendo. acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E assim, o mais interessante é que ele veio desfazendo aquela ideia do Deus punitivo, Deus vingativo, né? Que aquilo que você faz, você vai ser punido, você vai ser castigado. E veio trazer exatamente o contrário, complementando, trazendo a lei de amor, ensinando o bem, praticando o bem. Nós vemos aí que se Moisés veio trazer a lei, o Cristo veio trazer para nós a graça. E veio, vamos dizer assim, nos impulsionar para que nós nos purificássemos através da vivência dessa lei, né? do Evangelho, que é do amor. E impressiona muito a forma com que ele agiu, como você bem lembrou, pedagogicamente falando, né? Através de parábolas, porque mesmo nesta ocasião, nós, enquanto humanidade, não estávamos ainda preparados para receber toda a verdade, uma vez que as ciências ainda não tinham sido desenvolvidas, nós tínhamos ainda um certo abuso por parte dos homens, uma certa ainda ignorância. É a criança que havia chegado à idade da adolescência, mas ainda não havia adquirido aquela maturidade. E algumas coisas, através das parábolas, vieram implícitas, ele dizendo o que precisava dizer, mas de forma ainda velada, para que chegasse um outro momento em que a humanidade estivesse mais preparada, como chegou depois da terceira revelação, o Espiritismo, o Consolador Prometido, para fazer clarear essas verdades, trazer aluno um entendimento maior para os nossos corações. O que mais chama atenção é o encadeamento lógico das ideias e uma verdade não desmentindo a outra, mas pegando um gancho, complementando. E mais interessante ainda é a superioridade do amor com relação à justiça, à lei rígida. Então, Jesus veio demonstrar que se a lei ela nos educa, o amor ele realmente nos sublima. E nós não podemos, nós não vimos nada mais elevado na terra do que o advento do Cristo, que, no entanto, quando veio, nos prometeu que viria o Consolador. Tinha que ser assim, porque na época nós não tínhamos condições, conforme a gente já falou, de entender todas as coisas. Então, como ainda não temos. Ainda não temos, mas hoje a realidade vem completamente sem véu para nós. O homem não pode mais alegar ignorância. Ainda na época do Cristo, vamos imaginar o que ocorria na época de Jesus, quando ele disse para que se alguém batesse numa face, era necessário a gente apresentar a outra. Então, isso aí já chocava muito na época, né?